o que muitas vezes acontece no processo de emagrecimento? Vocês acabam se perdendo no caminho, né, Paula? Às vezes a gente acaba se embolando, a rotina muda, vem o emocional, é a ansiedade, é tanta coisa que tudo vai virando uma bola de neve e emagrecer vai parecendo algo muito difícil, muito distante da nossa realidade. E o que eu quero que vocês aprendam é que não. É possível ter prazer e emagrecer. É possível organizar a casa. É a base, gente. A base do emagrecimento é conseguir organizar a tua rotina alimentar, entendendo que você não precisa abrir mão de nada para conseguir alcançar esse emagrecimento. Muito menos do doce, muito menos do chocolate. Só que se esse chocolate, se esse doce, ele está ocupando um papel disfuncional na tua vida, na tua rotina, o que seria ocupar um papel disfuncional? Se você está colocando esse doce hoje como um tapa-buraco dos seus problemas, ele com certeza está prejudicando a tua saúde, ele com certeza está prejudicando o teu emagrecimento, ele com certeza está piorando os teus exames. E o problema do doce é o seguinte, muitas vezes vocês não quantificam que estão comendo doce. Então, exemplo, hoje é quinta-feira. Talvez se na segunda-feira você comprou uma barra de chocolate e você comeu essa barra distraída inteira, talvez, se eu te perguntar hoje, quando foi a última vez que você comeu doce, pode ser que você estava tão distraída que você nem se deu conta que você comeu chocolate lá na segunda-feira. Pode ser que você estava tão distraída que você não vai nem lembrar que você comeu esse chocolate. E é aí que mora o problema. Aquilo que a gente não pensa sobre, aquilo que a gente não lembra, a gente não quantifica. Então, a gente não entende que a gente precisa controlar excesso se a gente não está quantificando aquilo ali. Então, por exemplo, uma barra de chocolate. Já ouvi de várias mulheres. Lara, eu como uma barra de chocolate sozinha. Então, vamos entender aqui. Essa barra de chocolate, 100 gramas dela, ela não tem 100, ela tem 85. Mas vamos supor, porque antigamente elas tinham 100. Vamos supor que você coma 100 gramas de chocolate. Vou falar 100 para poder arredondar e ficar mais fácil, né? Ou eu posso fazer aqui 25 vezes 3, que 25 gramas ele me dá informação nutricional. Ela tem 85 gramas, então vamos botar assim. Essa barra aqui, uma barra dessa inteira, tem 400 e poucas calorias. Isso é a caloria de um prato de comida bem grande. Um prato com muito arroz, um prato com muito feijão, um prato com proteína, um prato bem grande e farto de comida. Será que, além de tudo que você come, você ainda está colocando uma quantidade de quase 500 calorias a mais? Sendo que se a gente está falando em emagrecimento, a gente precisa fazer o quê? Promover déficit calórico. Então, vamos supor uma suposição. Vamos supor que a gente calcule ali um plano alimentar para você com 1.200 calorias. Se uma barra já tem 400 e poucas calorias, você entende que esse chocolate, uma barra inteira, está te dando quase um terço do que você precisa, mais do que um terço do que você precisa comer no teu dia todo? Então, esse é o problema do doce, o excesso de calorias. Então, se você ficar colocando na tua rotina doce todo dia, em grande quantidade, é óbvio que esse doce vai dificultar o teu emagrecimento. Por quê? Porque vai ficar muito difícil promover déficit calórico se você estiver comendo muito doce. E eu estou usando o exemplo de uma barra de chocolate, mas isso pode acontecer com uma torta. Exemplo, se você, mulher, é ansiosa e todo dia você está quase pedindo uma torta, pedindo um doce no iFood, aquela coisa que terminei de comer, pedi um doce no iFood. Pode ser que esse brownie, pode ser que essa torta já tenha aí 300 e poucas calorias. Então, é como se você estivesse somando a caloria de um prato grande de comida só no doce que você está consumindo. Então, o que eu tenho para te dizer é, você não precisa abrir mão do doce para emagrecer. Mas se todos os dias você está comendo doce em grande quantidade, você vai precisar, sim, aprender estratégias para conseguir controlar esse excesso. Por quê? O que vai te dar mais saciedade? Comer uma barra de chocolate ou comer um pratão de comida? É óbvio que é o pratão de comida. Então, para o doce entrar na tua rotina, é importante que a gente vá diminuindo a quantidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes vocês querem emagrecer e falam assim, sou chocolatra, amo doce, preciso cortar, não posso mais comer. Aí chega na primeira festa que tem, vocês dizem, tô de dieta, não posso. Quanto tempo vocês aguentam isso?
muito pouco. Muito pouco, porque pensa comigo, se o teu corpo hoje está viciado em doce, se você tem dado doce para o teu corpo todo dia, não vai adiantar você falar que vai cortar, você se despedir. O teu corpo está pedindo, o teu cérebro está pedindo doce, ele está entendendo que aquilo ali é uma necessidade para ele. Então, como conseguir reduzir o doce da forma correta? Diminuindo a frequência, não é não comendo mais. Então, se você hoje está comendo uma barra de chocolate todo dia, vamos deixar esse chocolate todo dia, mas vamos diminuir. Vamos colocar, por exemplo, ó, dois quadrados de chocolate aqui, ó, tem 15 gramas. Então, se todo dia você está comendo 85, vamos reduzir para 15, para o teu cérebro não se espantar. Para ele não ficar, você tem que enganar o teu cérebro. Você tem que mostrar para ele que tá tudo bem, calma aí, você tá tendo o seu prazer. Ele não precisa saber que você está dando uma quantidade muito menor. Então é isso que você precisa entender. Se aqui tem 400 e poucas calorias, aqui em 15 gramas você tem 75 mais ou menos. Então você já faz uma redução brusca. Se você estiver consumindo todo dia 85 gramas de chocolate, você trouxer isso para 15, você vai emagrecer. Porque você já vai ter feito o déficit calórico. Você já vai ter conseguido reduzir o excesso que você estava consumindo. Então você entende que o emagrecimento, ele precisa de consistência, de continuidade. Então, ao invés de tirar tudo, ou você reduz a quantidade que você vai comer, diminuindo aos poucos, ou você pode também reduzir a quantidade de dias. Exemplo, Lara, eu estou comendo doce 5 vezes na semana. Eu vou reduzir para 2. Ótimo, você já vai emagrecer. Esquece a história da despedida, esquece a história que você não pode comer e reduz. Porque se você está muito ansiosa e você está compensando, você está colocando essa ansiedade no doce, não vai ser da noite para o dia que você vai conseguir ficar sem doce nenhum. A gente tem que ser sincera no nosso processo de emagrecimento. A gente tem que ser leal com a gente. Se for radical demais, o corpo não aguenta. Porque lembra do que eu expliquei nas outras lives? O teu corpo, ele está viciado. Tudo que você dá muito para o seu corpo, ele te pede muito. Então, o meu corpo não pede muito doce, porque eu não como doce com frequência. Mas talvez se você está comendo doce com muita frequência, o teu corpo está te pedindo muito doce. Então, você precisa ir diminuindo, não é tirando. O grande erro que vocês cometem no processo de emagrecimento é: tchau, chocolate, não posso mais comer. Ai, meu Deus, a Páscoa, que desespero, como é que vai ser? O que eu vou fazer? Eu preciso cortar. Não é cortar, vocês precisam aprender a reduzir. Então, tá comendo a barra? Vamos comer 2 quadradinhos. Vamos pegar qual é o horário que você tem mais vontade de comer esse doce. Ah, Lara, o horário que eu tenho mais necessidade de comer doce é à noite, depois do jantar, depois que eu lancho à noite. Beleza, pega 2 quadrados, mas senta e come devagar, saboreia. Para tudo que você está fazendo, desliga a TV, computador, degusta esse chocolate. Tem uma técnica que a gente fala que tem na internet que se chama meditação do chocolate. Você cheira, você morde, você deixa aquele chocolate dissolver na sua boca. Sabe para que isso? Para você se conectar. Porque a grande verdade é que você quer emagrecer, mas você está consumindo um monte de caloria e você não está nem visualizando o consumo disso. Você está fazendo isso de forma desgovernada. Você está fazendo isso de forma completamente exagerada. Então, degusta. Não pensa assim, não vou conseguir diminuir de 1 barra para 2 quadrados. Vai, porque você vai comer esses 2 quadrados devagar, sentindo o cheiro, sentindo o sabor, degustando esse chocolate. Isso faz toda a diferença. A forma como você come faz toda a diferença no teu emagrecimento. Você está aí se enchendo de caloria. Muitas vezes eu ouço essa realidade de muitas mulheres. Lara, eu peço no iFood alguma coisa enquanto eu estou trabalhando e eu nem senti o gosto do que eu comi. Ou seja, você gastou, pediu um negócio ali e nem foi prazeroso. A comida é prazer, é prazer. O doce é prazer, é prazer. O doce muitas vezes é memória. Às vezes você foi educado a vida inteira pela tua mãe, pela tua avó, comendo muito doce. Tem uma relação afetiva? Muitas vezes tem. Então você não vai cortar isso da noite para o dia. Você não vai conseguir ficar sem da noite para o dia. Para de se iludir. Você precisa fazer o quê? Desmamar.